Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos estudar sobre diáspora africana e escravidão na América Portuguesa. Podem acompanhar na apostila no módulo 3. Analisando o século XVI, entre 800 mil e 1,3 milhões de pessoas foram vendidas, tragas da África para a América. Os negros eram capturados pelos europeus ali na parte do litoral e tragas aqui para o continente africano. O tráfico negreiro vai dar origem ao que ficou conhecido na história como diáspora africana. E o que quer dizer essa palavrinha aqui, diáspora? Diáspora, o seu significado vem ali da palavra dispersão, ou seja, o espalhamento de povos do seu local de origem para uma outra região desconhecida. No caso dos africanos que foram retirados ali do seu local natural da África e espalhadas pelo continente americano. Então nós tivemos aí uma diáspora, conhecida então como diáspora africana. Agora você avançando para o século XVI até o século XIX, entre esse período, nós vamos ter uma média de 11 milhões de africanos que foram tragos aqui para a América. E desse número, 4 milhões vieram para o Brasil. Continuando ainda sobre a diáspora africana, o Oceano Atlântico é visto como uma rota para o Oceano Índico em direção ali à Índia e à China. Século XV, foram construídas ali as feitorias nas costas do continente africano, onde os escravos eram ali armazenados até a chegada dos portugueses para que fossem tragos aqui para a América. Foram construídas então com autorização do chefe local, geralmente ali um rei, e nessas feitorias eram comercializados produtos e humanos. Os humanos, nós vamos ver no decorrer da matéria, que serão com o objetivo para a mão de obra escrava, e os produtos comercializados nós tínhamos ali entre o sal, o arroz, tecido, lã, marfim, peles, plumas e etc. O litoral da África Ocidental vai crescer muito com esse tipo de comércio, porém de forma passageira. E isso tudo irá causar o evento conhecido na história como diáspora africana ou tráfico negreiro. Pessoal, e ninguém melhor para falar do que isso do que o nosso grande poeta brasileiro, conhecido como Castro Alves, tem um poema justamente com esse título, conhecido como Navio Negreiro. Então, com vocês, Navio Negreiro, de Castro Alves. Estamos em pleno mar. Doido no espaço brinca o luar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror!
Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais, qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue na história o brigue imundo, o
trilho que Colombo abriu na vaga como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Com as grandes navegações do século XV e XVI, Portugal formou um império com terras na Europa, na África e também na América e na Ásia. O primeiro continente que os portugueses alcançaram, navegando pelo Oceano Atlântico, foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas a princípio não ocuparam o território. A América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e também africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam ali o território e conseguiam escapar, e também da Igreja Católica, que desejavam catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia há muito tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. Com esse comércio, a escravidão africana ganhou enorme proporção, provocando o maior movimento migratório forçado da história. No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passavam a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas. Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar ali as suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Em geral, os traficantes de escravos eram africanos portugueses e luso-brasileiros. Ao governo português, cabia garantir o negócio e lucrar com a cobrança de taxas e impostos. Os africanos aprisionados, eles eram conduzidos a fortalezas, presídios e feitorias instaladas nas regiões litorâneas do continente, ali onde ficavam presos por até 20 dias. A viagem pelo Atlântico acontecia nos navios chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam ali acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças, dificuldades e difíceis condições da viagem, como falta de alimentos, instalações sanitárias e assim por diante. O Porto de Salvador era um dos principais lugares de desembarque de africanos no Brasil. Ao desembarcarem, os cativos recebiam ali cuidados para se recuperarem da viagem e serem negociados nas cidades. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam ali mais do que 30 anos. Na nova terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Muitos cativos buscavam a liberdade, alguns por meio ali da revolta ou da fuga, e outros preferiam ali casar-se e obter permissão para construir ali uma família. Durante os quase 4 séculos de escravidão no Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos foram tragos à força para a nossa terra. Com o trabalho e a convivência com outros povos, os africanos ajudaram a formar o nosso país e a nossa gente. Vamos falar agora sobre o engenho de açúcar. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram. Antes que os seus governantes se interessassem por essas terras, pois julgavam ali o comércio com o Oriente mais lucrativo.
A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias ocupassem esse território conhecido como Brasil. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar foi um produto muito lucrativo nessa época, tornando-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação de todo o território e a possibilidade de atrair investidores e render lucros para Portugal. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar, e a região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos, e os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles eram realizados o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto de propriedade açucareira. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa da produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais como cavalos, burros ou bois, e por pessoas também escravizadas. Aqui temos a representação de um moinho d'água. Da moagem obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá era cozido em grandes tachos ou caldeiras ali de cobre, e o resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e ali com menos impurezas. O melaço era colocado ali em vasos de barro com forma ali de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e assim apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significava purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava ali pelo processo de secagem e geralmente era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava ali o açúcar branco, mais valorizado, e na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, conhecido como mascavo, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor de engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto ele era acomodado em caixas bem secas de madeiras, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras, identificada ali com o nome do proprietário, o tipo do açúcar e também o seu peso, e a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra que era utilizada era de pessoas escravizadas, negros, africanos ou nascidos ali na colônia. Os negros escravizados, eles resistiam à violência da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres onde pudessem vivenciar e preservar ali suas culturas eram duas das principais formas de resistências. Essas comunidades, chamadas ali de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Para fecharmos o nosso conteúdo, compartilho com vocês uma reportagem feita pela TV Globo, onde traz essa diversidade cultural construída pelo Brasil, boa parte dela sobre a descendência afro. Acompanhe. De
que África nosso país é feito, somos negros de onde? Sabemos muito pouco. Todos os meus amigos sabem, de alguma forma, saber sua origem. Os descendentes de italianos, portugueses, ingleses, alemães, fazem sua árvore genealógica tranquilamente. Nós não. Embora tenha sido a maior migração forçada da história da humanidade, em 400 anos, 5 milhões de escravos desembarcaram no Brasil, 1,5 milhão só em Salvador. Olhar para o oceano e imaginar a costa da África do lado de lá não é difícil para uma cidade tão fortemente ligada às suas raízes. De cada 10 moradores aqui de Salvador, 8 se declararam negros ou pardos no último censo do IBGE. Cruzar o Atlântico e fazer o caminho inverso de seus antepassados não poderia ter mexido mais com um desses moradores. Aqui é o antigo Solar do Inhão, um dos locais de desembarque clandestino de escravos. Aqui se dava desembarque. A comunidade em que você cresceu fica aqui em frente ao porto, não? É, sim, a comunidade é aquela ali, Solar do Inhão. Nasci e me criei aqui. Antigas histórias de navios despejando escravos marcaram a infância desse arquiteto de 63 anos. Mas os barcos chegavam aqui, ancoravam aqui, exatamente aqui. E os escravos desciam por Desciam aqui? por aqui, exatamente por aqui. Logo ali tem um porão, então tinha uma entrada por lá, o porão onde se armazenava os escravos. Era armazenamento mesmo, igual a mercadoria. Foi como abrir o ferrolho do passado. Zulu Araújo e outras 150 pessoas concordaram em recorrer à ciência para desvendar o mistério de sua origem. Qualquer DNA que você pega, você pode saber qual é a porcentagem naquele DNA de uma ancestralidade da África, da Europa ou indígena. O projeto Brasil DNA África virou um documentário registrado passo a passo. O primeiro, recolher material genético para enviar aos Estados Unidos. O teste é muito simples, é pela saliva. E o laboratório que nós escolhemos é o melhor laboratório do mundo, que tem 25 mil matrizes genéticas africanas. A gente sabe que é, mas não sabia de onde vinha. Então hoje a gente tem possibilidade com esse teste de saber de onde veio. O resultado é tão preciso que identifica até a etnia do ancestral de quem faz o teste. O que passou na sua cabeça quando estava fazendo? Olha, eu tinha quase certeza que daria que eu era nigeriano. Pode abrir? É agora. É verdade, é? 3 meses depois, o resultado dos exames foi uma torrente de surpresas e emoções. Eu sou do povo Yorubá e alçada da Nigéria. Ah, agora eu vou contar para todo mundo de onde eu sou. Povo Tikar do Camerun. 5 dos participantes do projeto foram convidados a visitar os países de seus antepassados. As tribos de onde seus ancestrais foram arrancados pelos traficantes de escravos. A carioca Juliana Luna. Meu sentimento foi muito de esperança, sinceramente, porque se foi possível essas pessoas atravessarem, passarem 3 meses num porão de um navio, chegarem do outro lado, serem tratados de forma cruel, apesar disso tudo, essas pessoas ainda sobreviveram, ainda conseguiram triunfar de uma certa forma na vida, sabe? O maranhense Raimundo Garrone. Para mim é um motivo de muito orgulho, de alegria e de emoção que eu acho que no decorrer do tempo é que eu vou assimilar, vou saber lidar mais e saber o resultado dessa visita. Saio daqui muito feliz por encontrar a minha família e ser recebido desse jeito. Este é um momento que vai ficar marcado em toda a minha vida. Por onde eu andar neste mundo, eu vou estar sempre levando a alma e a cultura desse povo. O mineiro Sérgio Pererê. Naquele momento, olhando para o semblante das pessoas ali, desses meus parentes oriundos, eu pude entender que talvez a África mais profunda que eu possa tocar, ela está lá no bairro Glória, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil. O pernambucano Levi Lima. E estar em contato com as origens e poder aprender mais. Eu acho que é mais uma nova história que vai ser construída na vida agora. E o baiano Zulu Araújo. A primeira coisa que eu pensei foi no local onde eu nasci.
porque as pessoas, os movimentos eram muito parecidos. Aquilo não era um conto de fada, era real. As pessoas se pareciam muito, mas muito mesmo. Você percebe de onde é que você veio de verdade, né? Você tem a nítida impressão que está se encontrando consigo mesmo. Os europeus fizeram com que um continente perdesse 20 milhões de pessoas para serem subjugadas em volta do mundo. Isso não é perdoável. Agora também não é desculpável que a gente não identifique entre os nossos aqueles que agiram coniventemente com essa tragédia. Quer dizer, os ricos de lá venderam os pobres. É claro, é evidente. E Zulu resolveu fazer ao seu anfitrião a pergunta que estava entalada na garganta. Por que os ancestrais do rei Gai Ibrahim tinham vendido os meus ancestrais? E ele respondeu? Ele pediu tempo. O rei demorou um dia inteiro para responder que eram outros tempos. Como forma de compensação, Zulu agora faz parte da família real, com direito a um pedaço de terra na aldeia Ticá. Mas, para Zulu, não há erro maior do que imaginar-se longe do Brasil ao chegar mais perto da África. Essa viagem que nós fizemos não tem retorno, não tem volta. Nós somos brasileiros, por isso que eu luto tanto para que o meu país seja democrático, acabe com o racismo, promova a igualdade e que possa tratar todos de maneira igual. Todos. Chegamos ao fim do nosso conteúdo do módulo 3. Agora é com vocês. Realizem todas as atividades do módulo e até a próxima.